Fala, meus queridos, sejam bem-vindos a mais esse vídeo de hoje. Nós vamos falar sobre tempos gráficos, tá? Então existem vários tempos gráficos aqui no TradingView para fazer os nossos trades e eu recebo muito a pergunta: qual tempo gráfico fazer as minhas operações? Então eu vou te falar um pouco sobre tempos gráficos, como você escolher um tempo gráfico e como que você relaciona os tempos gráficos entre si, tá? Afinal, um bom trade, ele não é feito em apenas um tempo gráfico. Você precisa fazer aqui uma mistura de tempos e você vai ver isso aqui na prática. Mas antes de eu começar a falar isso, só queria te pedir uma ajuda, tá? Vem aqui no meu vídeo, minimiza ele, aqui embaixo você vai ver esse mais. Clica no mais e você vai ver alguns links importantes, tá? O que são esses links importantes? Tô deixando aqui para você o meu Instagram e meu Telegram, onde eu compartilho conteúdos diariamente sobre criptomoedas. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, peço para que você vá lá, me siga e comece a acompanhar esses conteúdos. Além disso, tô deixando aqui o link da minha corretora, tá? Afinal, se você opera, se você faz trade, você precisa de uma corretora para começar. Então, eu tô deixando aqui o link da corretora que eu opero. Eu considero ser uma corretora extremamente segura e confiável, até porque é a segunda maior do mundo nesse momento, tá? Você criando a sua conta através desse link, você vai ganhar ali alguns bônus, provavelmente 2 caixinhas surpresa, e você pode ganhar até $10 mil em prêmio, tá? Sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo. Então, eu já tô com um gráfico aberto aqui. Eu vou abrir o Bitcoin para te mostrar um pouco mais sobre tempos gráficos, tá? Tô colocando aqui o Bitcoin, tempo gráfico de 1 hora. Primeira coisa que você tem que ter em mente dos tempos gráficos é que eles são vários e cada um serve para um tipo de trade, cada um serve para uma circunstância. Quando você pega, por exemplo, esses de minutos aqui, são trades mais curtos. Os trades feitos em tempos gráficos de minutos, eles costumam durar ali algumas horas no máximo, tá? Não passa geralmente de 3 horas. Quando você entra, por exemplo, nos tempos gráficos de horas, eles podem durar de horas até dias. Isso normalmente, tá? Já teve vários trades que eu abri olhando pro tempo gráfico de 1 hora e que em segundos, minutos ali, explodiu e eu já tinha saído do trade. Às vezes acontece isso. Mas de modo geral, se você abre um trade no tempo gráfico de 1 hora, provavelmente esse trade vai durar aí 6, 8 horas, talvez vira à noite, tá? Então, primeiro você precisa saber disso. Você precisa saber quanto tempo vai durar cada tipo de trade em cada tempo gráfico. Quando você olha pro de 4 horas, por exemplo, ele costuma durar ali uns 3 dias, 5 dias, alguma coisa nesse sentido, tá? Por que eu tô te falando aqui de 1 hora e 4 horas? Porque esses dois são os principais tempos gráficos que eu opero e eu consigo ter mais resultado com esses tempos gráficos. Uma coisa que você precisa saber é o seguinte: quanto maior o tempo gráfico, maior a sua assertividade. Se você quiser fazer trades e nunca mais errar um trade, faz um trade no tempo gráfico semanal, por exemplo. Vai ser muito difícil de você errar os seus trades. Só que aqui tem um problema, tá? O tempo gráfico semanal, ele demora bastante. Quando a gente olha para o semanal, os trades aqui costumam durar coisas aí de meses. Então, 2, 3 meses para terminar um trade. Mas, por outro lado, você provavelmente nunca mais vai errar um trade. Principalmente se você estiver operando Bitcoin. Isso também é muito importante, tá? Se você opera uma moeda forte como o Bitcoin, é mais difícil de você errar um trade. Antes de eu falar sobre esses outros tempos gráficos, eu queria te pedir para que você clique aqui embaixo, se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo para que esse conteúdo chegue cada vez em mais pessoas. Isso para você vai ser de graça e vai me ajudar bastante. Te peço, por favor, para que faça isso. Sobre os outros tempos gráficos, quando a gente olha, por exemplo, para 5 minutos, é o tempo gráfico aqui da casa de minutos que é o mais, digamos, conhecido, o mais utilizado. Muitos traders utilizam esse tempo. Os 5 minutos, ele é bom para você fazer scalp trades. São justamente esses trades mais rápidos. Ele vai durar alguns minutos, talvez 1 hora, uma coisa nesse sentido, tá? E como que eu gosto de utilizar os 5 minutos? Eu não gosto de ficar fazendo esses trades muito rápidos, esses scalp trades. O que eu faço é o seguinte: eu vou no tempo gráfico de 1 hora, dou uma olhada no que está acontecendo e vamos supor que eu acho que o ativo vai subir em 1 hora. Quando que eu vou comprar o ativo? Quando o tempo gráfico de 5 minutos, pegar o RSI aqui, ó, você não sabe o que é RSI, não sabe como utilizar, tá aqui um vídeo onde eu falo sobre isso, tá? Então dê uma olhada e lá você vai aprender um pouco mais sobre o que eu vou falar agora. Mas aí 1 hora, ele tá em tendência de alta. O que eu vou fazer? Eu vou comprar quando os 5 minutos entrar aqui na sobrevenda, ou seja, os 5 minutos tá me dando uma base de preço, uma base de entrada. Quando você aumenta mais os tempos gráficos, essa mesma relação se estabelece, por exemplo, o gráfico diário e o gráfico de 1 hora. Então, se você abre o tempo gráfico diário, você está procurando um bom ponto de entrada no Bitcoin, por exemplo, o Bitcoin está subindo aqui no gráfico diário. Você quer uma boa entrada? Aonde que você vai? Você vai no tempo gráfico de 1 hora,
hora. Quando uma hora atingir essa região de sobrevenda, vai ser uma ótima entrada, tá? Então percebe que eu uso o tempo gráfico maior para determinar a minha tendência majoritária, para determinar para onde a moeda está indo. E aí eu vou lá e uso o tempo gráfico menor para fazer a minha entrada. O tempo gráfico menor, ele é um ótimo indicativo de aonde fazer a sua entrada dentro de um movimento muito maior. Então já vai anotando isso aqui que eu tô te falando, tá? Se você quer olhar a tendência no tempo gráfico de uma hora, você vai fazer a sua entrada no tempo gráfico de 5 minutos. Se você quer olhar a tendência no tempo gráfico diário, que é o tempo gráfico de um dia, você vai olhar o seu ponto de entrada no gráfico de uma hora. Se você quer fazer a sua entrada no tempo gráfico semanal, você vai olhar o seu ponto de entrada no tempo gráfico de 4 horas, tá? Então, basicamente, essas são as relações mais fortes aqui entre tempos gráficos que eu costumo utilizar. E aí, olha só que coisa interessante. O tempo gráfico diário, tempo gráfico semanal, o Bitcoin tá apontado para cima, tá? Ele tá em alta constante. Então, quando você coloca aí o diário semanal, você vai ver que tá em alta. Ou seja, a tendência maior do Bitcoin nesse momento é de alta. Como que eu vou comprar o Bitcoin barato? Olhando para o tempo gráfico semanal, quanto o gráfico de 4 horas, atingir a região de sobrevenda. E olha só que maravilha, olha o que aconteceu aqui. Atingiu a região de sobrevenda, o tempo gráfico de 4 horas. Então, nesse instante que o gráfico fez esse movimento, eu entrei comprado no Bitcoin. E eu tava olhando também o tempo gráfico diário. Então, o tempo gráfico diário também tem tendência de alta. Eu vou no gráfico de uma hora para determinar justamente meu ponto de entrada. O tempo gráfico de uma hora, ele também atingiu aqui a região de sobrevenda, tá? Então, quando uma hora entrou em sobrevenda, eu comprei, e quando 4 horas entrou em sobrevenda, eu comprei de novo. Quando eu falo comprar de novo, é aumentar aquela minha posição. Imagina o seguinte, você fez uma entrada de $200, aí caiu mais um pouco, você vai lá e coloca mais dinheiro ali mais embaixo, tá? Você coloca mais $200, por exemplo, e aí a sua posição final ali vai estar de $400. Ele junta as suas duas entradas, tá? Então, pessoal, essa é a melhor forma de você utilizar os tempos gráficos a seu favor no dia a dia. E assim eu consigo fazer muitos trades assertivos, tá? Buscando justamente essas bases de preços em tempos gráficos menores, buscando as tendências nos tempos gráficos maiores. Usem a relação que eu passei para vocês de tempos gráficos maiores e menores. Você com certeza vai fazer bons trades apostando unicamente na tendência majoritária, tá? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Abraços e até a próxima.